Amigos, minhas senhoras, meus senhores, muito boa tarde a todos. Queria naturalmente começar por agradecer o convite da Associação 25 de Abril para este debate, uma oportunidade, se calhar única, de juntar as forças políticas que nos últimos anos estiveram representadas no Parlamento Europeu e que novamente se candidatam a estas eleições. Eu julgo ser uma evidência, e não vou estar aqui a enunciar de forma fastidiosa um conjunto de indicadores, é hoje uma evidência que o país está pior, muito pior do que há 3 anos atrás. O país não apenas enfrenta mais problemas, como está pior preparado para enfrentar os problemas que tem. Mas apesar disso, se formos justos e se formos verdadeiros, se quisermos fazer uma leitura completa da situação que hoje vivemos na Europa e em Portugal, não podemos limitar essa leitura ao que foram os últimos 3 anos da vida nacional, ao que foram os últimos 3 anos da União Europeia. E é indissociável hoje essa ligação entre o que são as características e a evolução da União Europeia e aquilo que sentimos aqui, o que é a situação nacional, a vida que enfrentamos todos os dias. E essa situação que hoje aqui sentimos é indissociável da natureza do processo de integração. E aqui abro um parênteses para dizer: a União Europeia não é a Europa, por muito que por vezes queiram confundir estes conceitos. Nunca foi. A União Europeia é um processo de integração entre Estados na Europa. Não foi o primeiro. Seguramente não vai ser o último. Se alguns indicadores dão-nos uma ideia do impacto da adesão de Portugal a um processo que a vida e o tempo revelaram ser intrinsecamente assimétricos, intrinsecamente desiguais e geradores de desequilíbrios. Portugal, nos primeiros 20 anos de adesão à CEE, quando a agricultura nacional entrou na política agrícola comum, o balanço de 20 anos de adesão salda-se pela perda de 500 mil hectares, cerca de 500 mil de hectares de superfície agrícola útil no nosso país. O país viu fecharem 300 mil explorações agrícolas, uma média impressionante de 41 explorações por dia durante 20 anos a fecharem portas. Podíamos olhar para o impacto da política de pescas na União Europeia nas pescas nacionais. Nos 10 primeiros anos, esse caminho depois continuou e aprofundou-se, mas só nos 10 primeiros anos o país abateu cerca de 36% da sua frota. Hoje, esses números andarão à volta de metade da frota, o que nos leva à situação que hoje enfrentamos, em que o país da União Europeia, com a maior zona económica exclusiva de toda a União Europeia, com a maior zona de mar de toda a União Europeia, dependa em pouco mais de 2/3 para o peixe que consome, dependa em cerca de 2/3, um pouco mais, das importações. Do peixe que não é pescado nas nossas águas, ou que, sendo pescado nas nossas águas, é pescado por frotas de outros países. Poderíamos falar na indústria e no que foi o processo de desindustrialização. Portugal, a indústria dava, não tínhamos uma indústria avançada em comparação com outros países, mas a indústria tinha um contributo para a riqueza do PIB que se situava na ordem dos 30 e tal por cento. Hoje é inferior a 15%, e sendo este um processo que foi geral, que se passou no conjunto de países da União Europeia, a desindustrialização, a verdade é que ele se sentiu em Portugal de uma forma muito mais acentuada. Hoje o contributo da indústria para a riqueza do país anda abaixo dos 15%. É inevitável falarmos num passo de aprofundamento desta integração, como digo, intrinsecamente injusta e desigual, assimétrica, que é a adesão ao euro e à moeda única. E é inevitável confrontarmos hoje a realidade de uma década e meia de euro e de moeda única com o que foram as promessas feitas à época. As promessas de convergência com as economias mais desenvolvidas. Havia até um primeiro-ministro que fez do euro desígnio nacional que dizia: hoje temos a mesma moeda, amanhã teremos os mesmos salários dos alemães. Lembrar-se-ão disto? Olhando para este balanço de uma década de euro, aquilo que registramos é que não apenas não crescemos, prometíamos taxas de crescimento de 3% ao ano, e reparem, não estou a falar dos últimos 3 anos da vida nacional, estou a falar da última década e meia. Foi uma década perdida em termos de crescimento. O país produz hoje menos riqueza do que aquela que produzia quando entraram em circulação as notas e as moedas em euro. Distribui-a de uma forma profundamente desigual. O endividamento externo do país disparou, não foi apenas nos últimos 3 anos. Tínhamos 90% do PIB de dívida pública, em 99 tínhamos cerca de 50%, desde 2000 em diante a dívida pública não cessou de aumentar e a dívida externa do país também, o desemprego mais do que duplicou, os salários reais não apenas não convergiram com a média da União Europeia, pelo contrário, afastaram-se. Em 10 anos de euro, em termos médios anuais, os lucros líquidos cresceram 4 vezes mais do que os salários. Os salários não acompanharam sequer a taxa de inflação. Em termos reais, uma década de euro saldou-se numa perda do salário real de 1%, ao mesmo tempo que os lucros cresceram cerca de 25% em termos médios. Em Portugal, a média da zona euro não anda muito longe disto. O que explica, enfim, aqueles que defendem a continuação deste caminho terão que explicar em nome de que interesses o fazem.
não será seguramente em nome dos interesses do país, nem dos trabalhadores que viram os seus rendimentos, dos reformados e dos pensionistas que viram os seus rendimentos diminuídos. Também não é em benefício do país, que viu disparar em todos os seus déficits e desequilíbrios, viu o déficit comercial agravar-se em 23%, no mesmo período a Alemanha, no comércio intracomunitário, aumentou o que era já um excedente comercial em 170%, o que dá bem nota de como este passo de entrada numa moeda única para a qual o nosso país não estava preparado, a perda de soberania no plano monetário e cambial, deixando os únicos fatores de ajustamento a choques económicos em cima do emprego, fazendo diminuir, portanto fazendo subir o desemprego e nos salários, fazendo-os baixar também. O país perdeu muita da capacidade que tinha, não apenas viu acentuarem-se debilidades e desequilíbrios estruturais, mas perdeu capacidade que tinha para intervir sobre essas debilidades e desequilíbrios estruturais. Bom, evidentemente tudo se agravou nos últimos anos. A resposta à crise na União Europeia, com os PECs em Portugal e depois a sequência lógica desses PECs, o programa de intervenção da União Europeia e do FMI, já aqui foi dito, não apenas não resolveram nenhum dos problemas da vida nacional, como pelo contrário os agravaram. Esses PECs e esse programa do FMI, no essencial, traduzem a resposta da União Europeia à crise. A continuação deste caminho, que hoje se perspectiva com o amarrar do país em instrumentos como o Tratado Orçamental, como a governação económica, como o semestre europeu, aquilo que fará, inevitavelmente, com troika ou sem troika, é agravar um caminho de desinvestimento, de corte do Estado nas suas funções sociais, na saúde, na educação, na segurança social, de corrosão ainda maior dos rendimentos da generalidade da população e de debilitação ainda maior da economia nacional, do aparelho produtivo nacional. Nós hoje corremos risco de obsolescência do aparelho produtivo nacional. O investimento está a níveis que só encontram paralelo nos anos 50, em termos de percentagem do PIB. Aqui chegados, põe-se a questão, como tantas outras vezes na vida do país e dos povos, afinal de contas, que fazer? O que fazer perante isto? Não há soluções fáceis. A solução que vivemos é difícil, não existem soluções fáceis, não existem varinhas mágicas. Uma coisa é certa, o caminho não está, não partilhamos da visão de alguns de que uma certa ideia um pouco atávica de que o país está nas mãos da União Europeia. Para o mal e para o bem, nós já não nos bastamos, estamos nas mãos da União Europeia. 2 minutos, doutor. Nós entendemos que há algo que o país pode fazer, naturalmente por si próprio e em articulação com outros países na União Europeia, desde logo com países enfrentando dificuldades semelhantes. Há 2 ou 3 aspectos essenciais do caminho alternativo que se impõe a abrir. Em primeiro lugar, nós temos que recuperar para o país um conjunto de empresas e de setores estratégicos que são alavancas fundamentais para dinamizar o desenvolvimento do país. Nós não podemos pretender levar por diante um projeto de desenvolvimento. O projeto, se quiserem, ainda hoje consagrado na Constituição da República, se não dispormos de instrumentos, se o Estado não dispuser de instrumentos necessários para levar esse projeto por diante. Não nos interessa que ele esteja no papel, ele tem que ser levado à prática. Para isso precisamos de recuperar empresas e setores estratégicos do país, que foram passados para as mãos, foram centros de comando da vida nacional, foram alienados ao estrangeiro, ao grande capital estrangeiro, e portanto não há país soberano, independente, viável, sem uma rede de distribuição de energia, sem uma empresa produtora de energia, sem um sistema financeiro vivo, forte, atuante, que dirija a função bancária para aquilo que é a sua função primordial, de concessão de crédito à economia e não para a especulação. Um segundo aspecto, nós temos que devolver aos trabalhadores, aos reformados, aos pensionistas, à generalidade da população, todos os rendimentos que lhe foram retirados nos últimos anos. Não apenas por uma questão de justiça, mas por uma questão de dinamização do próprio mercado interno, dinamização da economia. Temos também que assumir perante a União Europeia uma postura firme de defesa do interesse nacional. Uma postura que faça prevalecer o interesse nacional, o bem-estar dos portugueses, sobre quaisquer chantagens, quaisquer imposições, quaisquer constrangimentos externos. E aqui há 2 ou 3 aspectos, e para concluir, que se impõem. O país tem de se preparar para recuperar a soberania no plano monetário. Nós temos que nos preparar para adequar a nossa política monetária, cambial e, por arrastamento, a política orçamental e a gestão financeira do Estado, hoje fortemente limitados por ação do euro, do Pacto de Estabilidade, do Tratado Orçamental e do Semestre Europeu, adequar essas políticas às reais necessidades da economia nacional, seguramente muito diferentes das de uma economia como a alemã, para libertar o país dos constrangimentos impostos hoje e seguramente nos próximos anos, se não nos libertarmos dele pelo Tratado Orçamental e pela governação económica. Temos que
aproveitar todo o potencial que imediatamente se abriria ao país por readquirir essa soberania no plano monetário e orçamental, abrindo possibilidades de crescimento e desenvolvimento, naturalmente usando esse instrumento de uma forma sábia e articulando-a com outras medidas, nomeadamente com uma imprescindível renegociação, uma reestruturação da dívida pública que torne o serviço de dívida compatível com o desenvolvimento económico, com o crescimento do país, que ponha a vida dos portugueses à frente da dívida. Nós, e para terminar, podemos fazer muitas profissões de fé numa Europa da solidariedade. Podemos dizer que não devemos estar na dependência dos mercados. Só há uma maneira de não estarmos na dependência exclusiva dos mercados. E desse ponto de vista, creio que a CDU é a única força que a tem nestas eleições apresentado de uma forma clara. O Estado tem que recuperar a soberania no plano orçamental, tem que readquirir a capacidade, por via de um Banco Central Nacional, de emissão de moeda e assegurar por essa via a solvabilidade do Estado, afastar o espectro da bancarrota e cumprir com as funções sociais do Estado na educação, na saúde, na segurança social e em tantas outras áreas. Podemos fazer muitas profissões de fé se não tomarmos nas nossas mãos os instrumentos para trilhar um caminho que nos livre da chantagem e da dependência dos mercados. A perspectiva é aquela que o Presidente da República há dias nos traçava, mais 20 anos de austeridade. Nós não queremos isso, entendemos que existem alternativas, está nas mãos dos portugueses também nestas eleições abrirem caminho para essa alternativa. Muito obrigado.